Vários jornais do mundo estão noticiando de que uma nova crise de saúde está acometendo vários países da Europa. Inclusive, teve uma declaração recente do presidente chinês dizendo para os seus cidadãos estocarem comida por causa dessa crise de saúde. O país onde surgiu a doença que ficou tão conhecida em 2020 e em 2021 já está colocando o seu país em estado de alerta por causa de uma possível crise de saúde, por causa de uma doença que estaria se alastrando mais uma vez naquele país. Agora, muitas pessoas estão muito preocupadas com essas notícias. Muitas pessoas estão tendo problemas psicológicos. Muitas pessoas estão comendo de maneira compulsiva por causa da ansiedade, na expectativa de coisas que sobrevirão a este mundo. E nós, cristãos, não podemos encarar essas notícias com um ar ou com um sentimento de surpresa, porque essas notícias só confirmam a veracidade da palavra de Deus. O jornal mais antigo e ao mesmo tempo mais atual é a Bíblia, e Deus já tinha inspirado os seus servos para nos dar essas notícias. Mas nós precisamos tomar atitudes, nós precisamos seguir um caminho se realmente essas notícias se confirmarem. E é sobre isso que eu quero falar neste vídeo de hoje. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Queridos, a Palavra de Deus é um jornal que está sendo anunciado há muito tempo. E quando eu vejo cristãos ansiosos, quando eu vejo cristãos com medo de perder a vida, eu tenho apenas dois pensamentos. O primeiro é que talvez aquele cristão ele não acompanhe a Palavra de Deus, não se debruça na Palavra de Deus. Ou aquele cristão ele não acredita naquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras. Por quê? Porque a mesma palavra de Deus que anuncia o juízo de Deus, que anuncia a catástrofe, essa mesma palavra ela diz que existe um Deus que guarda e que protege os seus. E ainda que você use do argumento de que conhece algum servo de Deus que perdeu a sua vida na crise de saúde, saiba que a sua vida é uma vida única diante de Deus. O nosso desafio e a nossa responsabilidade é apenas de crer e de confiar naquele que tem o poder e o controle de todas as coisas. Agora eu quero te desafiar com uma pergunta. Você realmente acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Eu quero te fazer mais uma pergunta. Você realmente lê a palavra de Deus? Porque, queridos, a palavra de Deus diz que virá uma tribulação tamanha que jamais houve e jamais haverá. Existe um juízo de Deus se aproximando desta terra. E essa mesma palavra diz que o mundo sofreria com muitas epidemias. O mundo sofrerá com muitas doenças, muitas pessoas vão perder as suas vidas por causa de enfermidades. Isso está escrito na Palavra de Deus. A Palavra de Deus também relata que as pessoas desmaiariam, que ficariam ansiosas, preocupadas, somente por causa da expectativa. Elas vão olhar para uma notícia e vão ficar preocupadas e vão desmaiar, somente porque aquilo foi anunciado. A Palavra de Deus relata que nós sofreremos com a tribulação, que nós sofreremos com as notícias. A palavra de Deus relata que pestes e enfermidades se espalharão por todo o mundo. E a distância entre os acontecimentos ficarão cada vez menor. A distância entre os acontecimentos ficará cada vez menor. Por quê? Porque está escrito na palavra de Deus. Você, cristão, você não pode ficar surpreso com os acontecimentos deste mundo, porque está escrito e relatado há milênios na palavra de Deus. Agora, o mesmo Deus que anuncia o juízo é o Deus que te protege, é o Deus que te guarda, é o Deus que te traz o suprimento. Agora vai lá comigo em Salmos capítulo 91, vamos ler apenas os 3 primeiros versículos. E aqui você vai encontrar um salmo extremamente conhecido e extremamente atual para os nossos dias. Porque o Deus que anuncia o juízo é o Deus que anuncia a sua proteção. Diz assim o versículo 1: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Primeira coisa, o que habita no esconderijo do Altíssimo.
A palavra habitar também significa morar. Aquele que mora no esconderijo do Altíssimo. Eu quero te perguntar, você habita no esconderijo do Altíssimo ou você visita de vez em quando? E esse texto está dizendo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansa. Muitas pessoas não encontram o descanso, a paz que excede a todo entendimento, porque elas não querem habitar no esconderijo do Altíssimo. Aquele que mora realmente no esconderijo do Altíssimo, esse recebe do Espírito Santo a paz que excede a todo entendimento. E se você realmente mora lá, olha o que você vai dizer. Versículo 2 diz: diz ao Senhor, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Independente da notícia que passa na televisão, que você recebe ali a notificação no seu celular, saiba que Deus ele é o seu refúgio, ele é o seu baluarte e você confia nele. Mas a confiança, ela não é uma confiança natural, você recebe de Deus essa confiança com a paz que excede a todo entendimento. Agora, o versículo 3 diz assim, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Peste perniciosa ou doença mortal, essa enfermidade que pode tirar a sua vida, saiba que ele pode te livrar desta peste mortal, desta enfermidade mortal. E algumas pessoas questionam esta confiança e algumas pessoas perdem a sua paz porque elas olham para servos fiéis, servas do Senhor que perderam as suas vidas nessa crise de saúde. Ainda que você conheça alguém que foi fiel, que era fiel a Deus e perdeu a vida por causa de uma enfermidade, saiba que Deus ele tem um plano particular para cada pessoa. Não é porque um servo fiel do Senhor perdeu a vida na crise de saúde, significa que você vai perder também. E outro detalhe é que o seu dever não é questionar a Deus a respeito da vida de uma outra pessoa. O seu dever é de confiar e de entregar a sua vida nas mãos dele. Por isso que nós devemos habitar no esconderijo do Altíssimo e confiar que o que Ele tem para a minha vida e o que Ele tem para a sua vida é o melhor. E eu volto a te fazer aquela pergunta que eu fiz no início do vídeo. Você realmente acredita em Jesus? Você realmente acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Porque tudo isso que nós estamos vendo só comprova a veracidade das Sagradas Escrituras. E você precisa estar firme nesta palavra, porque Deus ele prometeu que aquele que está debaixo do esconderijo do Altíssimo receberia esse descanso, receberia esta paz. Vai lá comigo em Hebreus capítulo 11, vamos ler o versículo 6 que diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Você viu aqui? Deus, Ele é o galardoador, é aquele que dá presente para aqueles que o buscam. Aqui, galardão, galardoador ou aquele que presenteia, esse é o nosso Deus. Mas o mesmo texto diz que nós precisamos ter fé e acreditar no Deus que nós não vemos, que nós não enxergamos. E esse Deus, ele disse que coisas terríveis aconteceriam neste mundo, mas ele também disse que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, debaixo desta proteção, vai dizer que ele é o refúgio, que ele é o baluarte. Eu quero te desafiar no final deste vídeo. Você realmente acredita em Deus? E se a sua resposta for sim, e mesmo assim você me responder sim, e estiver com o coração preocupado, eu quero te convidar a intensificar a busca pela presença de Deus. Entre no esconderijo do Altíssimo e more na presença de Deus. Leia a palavra de Deus, busque a presença de Deus, intensifique a sua busca pela presença do Deus Todo-Poderoso. Porque nós estamos entrando em um período profético em que aqueles que estiverem rasos na presença de Deus não vão suportar as coisas que estão para vir sobre este mundo. Eu nem estou falando sobre a grande tribulação, mas o próprio Jesus falou sobre o princípio das dores. Inclusive o texto que eu falei a respeito de pestes, de epidemias, que está registrado em Lucas 21, ali não está falando da grande tribulação, ali está falando sobre o princípio das dores, que é um período que vai anteceder a grande tribulação. E só vão suportar aqueles que estiverem buscando a presença de Deus diariamente.
Mais uma vez eu quero te agradecer pela sua companhia e que Deus te abençoe ricamente.